Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos na metade do mês de agosto. Quando setembro vier, já é o mês que vem. Chega a primavera, as coisas começam a mudar. A pandemia, graças a Deus, está sendo controlada. Tem algum surto aqui, surto ali, mas, de modo geral, nós estamos caminhando para uma boa situação a partir de setembro. Então, vamos esperar que realmente a partir de setembro a vida volte ao normal, como era antes, né, ano de 2019. Bom, nós vamos, e como sempre, damos espaço aqui para a área empresarial, de contabilidade, e hoje é a vez do momento empresarial, neste Economia e Desenvolvimento. E conosco está o Cristiano Buchor, Cristiano que é contabilista, contador e advogado. Contador e advogado. Contador e advogado. Cristiano, a semana, já tivesse aqui há umas 2 semanas, e nós falávamos sobre a questão da reforma tributária, mas toda semana, de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, 2 semanas, semana em semana, tem mudança, tem alterações. Qual é a alteração da semana? Silvio, é uma alegria novamente estar nesse programa, Economia e Desenvolvimento, nesse quadro Momento Empresarial. Silvio, reiteradas vezes a gente vem falando de reforma tributária. O que eu gostaria de reafirmar é que sou favorável à reforma, acho que todos os profissionais da área da contabilidade e a área do direito, na grande maioria, são favoráveis. Nós precisamos dessa reforma, nós aguardamos essa reforma. Entretanto, Silvio, a tua fala inicial nós estamos apresentando e falando aqui para os empresários reiteradas vezes sobre reforma. Entretanto, Silvio, é até engraçado a gente estar novamente aqui falando, porque a reforma tributária ela virou uma colcha de retalhos. E essa crítica ela vem com base no que está se apresentando, as modificações semana após semana. Ora, se aumenta, se reduz o imposto de renda, se aumenta os dividendos, se cria gatilhos para que uma alíquota do imposto de renda seja maior ou menor, uma coisa que vai gerar uma insegurança jurídica, vai gerar um contencioso, vai gerar uma conformidade absurda para o empresário, que é o que não se espera de uma reforma. O que se espera de uma reforma é a simplificação. Nós precisamos de um sistema simplificado, que dê segurança jurídica, que mantenha a arrecadação global, entretanto, que se simplifique, se melhore o ambiente de negócio. É inadmissível, Silvio, que a gente chegue com uma segunda parte de reforma tributária, aonde se discuta, né, a tributação de dividendos de empresas do Simples até R$20 mil, depois se diga que não vai mais ter e agora se diga que vai ter novamente. Lembrando, Silvio, que existe uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade nessa questão da tributação sobre dividendos de empresas do Simples, porque nós temos uma lei complementar onde ela prevê uma situação e nessa reforma está querendo se modificar isso por uma lei ordinária. É inacreditável que a gente tenha que estar discutindo essas situações. Também é inacreditável que nessa reforma se preveja a tributação de dividendos, tá, de reservas de lucros, de reservas de dividendos que são já anteriores a isso, rompendo a questão do princípio da irretroatividade, onde os juristas eles se retorcem com essas situações. Ou seja, isso é uma questão que vai se criar ali na frente um contencioso judicial e aumentar demanda nos tribunais. O que uma reforma tributária tem que fazer é justamente o contrário, eliminar essas discussões, eliminar essas questões de ilegalidade. Ou seja, o empresariado ele quer a melhora no ambiente de negócio e uma segurança e saber quanto que ele vai tributar de uma forma clara, simples e transparente. Então, Silvio, respondendo à tua pergunta, a gente hoje está com uma reforma, por assim dizer, muito insegura. Ou seja, chega a ser um fiasco o que se apresentou. Na verdade, né, Cristiano, tu colocaste uma coisa aí que é a questão da simplificação. Nós chegamos num tal ponto que a estrutura tributária do país é tão retalhada, é tão complicada, que uma reforma já seria a simplificação dessa legislação. E simplificar seria dizer o quê? Que, por exemplo, assim, tem empresas que contratam contadores, advogados, só para atuar no meio e não no fim.
a que ela se destina. Digamos, era uma produtora de feijão, de semente e tal. Ela gasta muito mais na questão meio do que na questão fim, que é o objetivo principal, a essência da sua criação, do seu desenvolvimento. Então, simplificar já seria uma coisa interessante, porque ao simplificar, tu deixa de criar margens, né, de discussão e de ilegalidades ou de judicialização do processo, que também é ruim para a segurança jurídica que a empresa precisa ter. Exatamente, Silvio. Então, as tuas palavras foram muito bem colocadas. O que nós temos hoje, tá, é que chegou uma reforma, a segunda parte de uma reforma, em que o Executivo mandou, o Legislativo começou a discutir e começou a retalhar. O que aconteceu? Boa parte da sociedade, né, se demonstrou o contrário. Boa parte não. Essa reforma ela conseguiu ser unânime em todos os setores como uma reforma que foi negativa, que aumenta a carga tributária, que tira a receita dos municípios e tira a receita das prefeituras com essas reduções, onde eles reclamaram, modificou, os empresários reclamaram, modificou, tentou agradar todo mundo e não agradou ninguém. Essa é a situação. O governo ele não está aí para agradar. Ele está aí para dar uma segurança jurídica, mostrar que o Brasil é um país atrativo para que os empresários possam vir investir, para que esses empresários saibam quanto que eles vão pagar de tributo, que eles possam saber quanto que isso vai representar de lucro, se esse lucro vai ser já desonerado dos dividendos ou não. Isso a gente tinha até 95, Silvio. Até 95, a gente tinha uma tributação de 15% sobre dividendos. Agora eles estão querendo passar para 20%. Ou seja, lá atrás se verificou que isso isso deveria ser corrigido. E tanto é que foi. Agora está querendo voltar atrás uma questão em que se abria, né, questões para planejamentos tributários com distribuições disfarçadas de lucro, que é o que vai acontecer, Silvio. É o que vai acontecer. Ou seja, tu vai tributar, tu vai permitir planejamentos, né, de todos os tipos e formas que vai, o quê? A Receita Federal tem que estar se preocupando em, na verdade, investigar e dizer que são dividendos disfarçados, né? Ou seja, está se colocando um descontrole novamente no cenário. E, na verdade, isso que tu colocas aí age de duas maneiras. Em primeiro lugar, é o seguinte, acaba complicando, né, a questão da estrutura tributária no Brasil, complicando o desenvolvimento das atuais empresas que atuam no Brasil, desestimulando as empresas, sobretudo no momento desse que ela precisa estar retomada da economia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, desestimulando novos investimentos no país. Hoje existe, segundo dados aí da Fundação Getúlio Vargas, que é um dado da OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico na Europa, existem 30 trilhões de dólares pelo mundo inteiro em busca de quê? De portos seguros para investimentos. E o Brasil é um desses. Agora, como a estrutura tributária dessas e um ambiente que não é um ambiente propício a negócios, nós não vamos ter sequer, né, uma fatia desse total todo. Então, essa fala é o que todo mundo está se insurgindo. E me parece que o governo e a Câmara dos Deputados, eles estão uma venda nos olhos para algumas situações, onde nós temos 3 reformas tributárias andando no Congresso. Tá? Que é a PEC 45, a 110, que são propostas de emenda constitucional, que são propostas mais robustas, e agora veio essa por lei ordinária, primeira fase, segunda fase, onde, na verdade, assim, a gênese dela é uma gênese de melhoria de ambiente de negócio, só que na prática se desvirtuou totalmente e começou a querer agradar todos e, ao final, não está agradando nenhum, sequer o governo está agradado. Perfeito, né, com a reforma. Então, a dica que fica, né, Silvio, é que a gente tenha mais seriedade na condução da reforma. A população quer a reforma, o povo quer a reforma, o empresariado mais ainda. Só que ele quer uma reforma que simplifique e melhore, né, e que mantenha a carga tributária global. O pior é quando um governo quer agradar a todos e acaba, como tu disseste, desagradando a todos, né? Ele quer agradar a todo mundo e desagrada a todo mundo. Eu sempre pontifico essa questão. O Peter Drucker, que foi chamado pai da administração, ele dizia assim que administrar é contrariar interesses. E administrar bem, enfatizava o Peter Drucker, é contrariar poderosos interesses. Então, governar é contrariar interesses, tem que contrariar interesses para o bem da coletividade de modo geral. Quer dizer, tu pode desagradar um setor, outro setor e tal, mas
de um modo geral, a sociedade tem que saber o que está acontecendo, a estrutura tributária que vai enfrentar, as empresas saber como é que é a regra do jogo para poder investir. As atuais que estão aqui para se manter e se desenvolver e atrair novos investimentos, não só do país, mas de fora. Exatamente, Silvio. Essa questão de tu mexer segurança jurídica, mexer em retroatividade, mexer com uma lei ordinária em assunto que demanda uma lei complementar, são questões assim que eu reputo básicas, né? O legislador, isso aí ele tem que estar na ponta da língua, saber essas situações e identificar, porque se ele está lá, ele está para representar as demandas da sociedade. Perfeito. Né? Como um todo, né, Silvio? Perfeito. E não os interesses momentâneos do governo, a necessidade de caixa e tudo mais. Então, partimos por aí, né, Silvio? Muito bom. Cristiano, obrigado pela tua presença neste momento empresarial. Agradeço. Até uma próxima. Olá, o lendário Lee Iacocca sentenciou: você não pode ser bem-sucedido por muito tempo chutando as pessoas à sua volta. Bingo! As relações humanas, seja na família ou no ambiente de trabalho, exigem que sejamos íntegros e respeitosos uns com os outros. Só assim o seu sucesso será sustentável. Não pregamos que você seja bonzinho, fraquinho, mas firme na sua conduta e obsequioso no trato dos demais. Aí sim você alcançará a glória se estiver, claro, apto no que faz também. Nas relações pessoais, o ganha-ganha vence sempre. Você só vai sair vitorioso se o outro igualmente vencer. Explorar a boa-fé e o comportamento alheios é o caminho da desgraça e da desventura nesta vida. Creia nisso e tenha uma boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. O tema dessa semana é sobre recolocação profissional. A busca por um novo trabalho costuma ser bastante desafiadora. A concorrência acirrada, causada por muitos profissionais disponíveis atualmente no mercado de trabalho, as exigências cada vez maiores por parte das empresas, trazem ao processo de recolocação incertezas, medos e angústias. Quem já passou por isso sabe bem do que eu estou falando. O processo de recolocação profissional, quando realizado com a ajuda de um método, torna-se muito mais ágil e menos traumático. Hoje eu vou te falar sobre 3 principais pontos que você precisa entender e ter bastante atenção para conquistar o seu emprego dos sonhos. Primeiro ponto, você precisa desenvolver autoconhecimento, saber quais são os seus pontos fortes, saber quais são as suas competências técnicas e comportamentais, aquelas que se destacam mais, que te dão mais força. E você precisa também ser estratégico, precisa evidenciar esse potencial do seu perfil. Todos nós temos também oportunidades de melhoria, então você precisa saber quais são as tuas necessidades de desenvolvimento. O que você precisa desenvolver para atingir o objetivo, ou seja, nesse caso, conquistar a sua vaga desejada. Quais são os cursos que você precisa fazer? Quais são as exigências do mercado de trabalho para essa posição que você deseja ocupar? Após identificar, é mão na massa. Comece a buscar qualificação e desenvolvimento. E aí, a atitude vai ser fundamental. Segundo ponto, faça uma retrospectiva da sua vida profissional. Liste as suas experiências, as atividades desenvolvidas, aprendizagem, principais desafios e os seus resultados. Monte uma linha do tempo profissional. Utilize essas informações para construir o seu currículo e ele tem que ser estratégico, cheio de palavras-chave. Você precisa também treinar e essa linha do tempo vai te ajudar a se preparar para as entrevistas. Sabe aquela frase, treino duro, jogo fácil? Eu já orientei profissionais que buscavam por uma oportunidade e estavam se sentindo, na verdade, inseguros, o que é bastante normal.
Na orientação, nós temos muitos exercícios práticos. E isso faz com que você desenvolva autoconhecimento e se sinta mais seguro. Terceiro ponto, você precisa cuidar da sua rotina. Agora, o seu emprego é procurar emprego. Então, ter foco é fundamental. Você vai ter que estabelecer horários, organizar as suas buscas e também organizar tudo isso dentro da sua dinâmica familiar para que você consiga ser mais produtivo. Mas é fundamental que você estabeleça ao menos um turno do dia para se dedicar exclusivamente à sua recolocação, buscas e candidatura para as vagas, né? Além das buscas e candidaturas, você vai ter que ter muitas ações. E essas ações vão acelerar a sua recolocação, como, por exemplo, a construção de um network forte. Você também vai precisar investir bastante no seu desenvolvimento, então precisa reservar aquele tempo para fazer os cursos. Eu criei um curso online para quem busca uma nova oportunidade de trabalho. Esse curso ele é baseado no método de desenvolvimento profissional Evolua-se, que tem 4 pilares. O autoconhecimento, o protagonismo, o planejamento e a ação. As aulas são gravadas e você poderá assistir quando e onde quiser. O lançamento desse curso acontece agora, no mês de agosto. Mais informações você consegue acompanhar através da minha página no Instagram, @luisaevolua-se. Um grande abraço, até a próxima. Mais uma vez, uma satisfação recebê-los aqui no nosso programa. Hoje nós temos aqui no nosso quadro de saúde, dentro do programa Economia e Desenvolvimento, a presença da doutora Thaís Machado. Doutora Thaís Machado é psicóloga clínica com formação em psicologia humanista existencial e tem uma forte atuação dentro das questões de psicologia do idoso. E por que isso é importante? Porque nós vivemos numa cidade que é uma das capitais do nosso país, né? A capital do nosso estado, Porto Alegre, com um dos maiores percentuais de idosos entre todas as capitais. E da mesma forma, um estado que também tem um alto percentual de população idosa. Então, nesse sentido, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão da psicologia do idoso. Doutora Thaís, é uma satisfação tê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. Obrigada, doutor Marcos. Muito obrigada pelo convite e é uma satisfação estar aqui, né? Principalmente falando sobre um tema tão importante hoje em dia, né? Tão atual também. Hoje no Brasil, né, a estimativa do IBGE, temos mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos. E a estimativa é que em 2060 essa população aumente para 25% do Brasil. Então, um número bem significativo. Quando né? a gente pensa em 200 milhões de habitantes, doutora, isso significa mais de 50 milhões de pessoas? Isso é um monte de gente, sim, né? Muito, muito. Então, a gente tem que cada vez olhar mais para essa população, né? E abrir cada vez mais espaços de lazer, espaços de convivência, espaços na saúde, na área da saúde, né? Geralmente, nessa fase da vida, acontecem muitas mudanças drásticas, né? A vida é uma constante mudança, mas principalmente nessa fase da vida acontecem mudanças drásticas, muito significativas, como a pessoa fica viúvo, vai mudar de cidade ou muda de local, vai morar com os filhos. Então, essas mudanças geram um conflito muito grande, muitas vezes até levando à depressão. Então, o que a gente tem que repensar, né? Tem que ter um ressignificado da vida, né? A vida mudou, tudo mudou, então a gente vai ressignificar. Vai mudar as coisas que a pessoa vai ter que fazer, o modo de pensar, as atividades, o sentido da vida muda. O próprio ambiente também, né, doutora? Porque eu fico pensando assim, a quantidade de conflitos que acabam sendo gerados justamente por essa mudança da perspectiva da pessoa com mais restrições, a pessoa com mais debilidades do ponto de vista físico, né? Eventualmente até com mais perturbações também importantes do ponto de vista da sua psicologia, né? Muitos casos de depressão nos idosos, né, doutora? Sim. E aí nós ficamos pensando, quando chega o momento
em que a família, né, por uma condição principalmente de necessitar oferecer mais cuidados para esses idosos, cuidados que muitas vezes a família não tem como providenciar, até porque são famílias que não têm profissionais de saúde, né, no meio. Como é que a gente pode imaginar essa atenção, doutora, nessa fase em que eventualmente há necessidade da participação de profissionais de saúde no cuidado desse idoso? Pois é. Muitas vezes a dependência é muito difícil de ser aceita, tanto pelo idoso, né, que fica dependente dos outros, como também dos próprios familiares, dos próprios filhos. É muito difícil lidar com isso. É muito difícil ver aquela pessoa muito dependente. Né? Então, assim, a família, geralmente, quando tem uma doença, alguma coisa mais séria, uma demência ou uma depressão, a família fica muito envolvida, né? A família adoece junto. Isso é uma Não verdade. É fácil. É uma verdade, doutora, porque eu vejo assim a quantidade de pacientes que chegam para nós lá na Clarté, e nesse sentido é um privilégio a gente poder anunciar que a doutora Thaís Machado vai estar conosco já dentro da nossa equipe de profissionais na Clarté Clínica. E nós vivenciamos muito a situação, né, de famílias já estruturadas, organizadas, onde justamente o paizinho, a mãezinha, né, numa idade bem mais avançada, começa a apresentar uma série de necessidades. E dentro dessa série de necessidades, quando a gente pensa numa pandemia, né, doutora, onde vários dos nossos velhinhos foram acometidos, né, dessa doença, quer dizer, o público idoso foi um dos mais atingidos, inclusive com evoluções para a internação hospitalar, muitos óbitos entre os idosos. Como é que a gente pode pensar, inclusive, no aspecto da perda, né? No aspecto não só da perda que se inicia a partir de uma eventual separação, né, dos pais, por uma eventual necessidade de um residencial geriátrico, alguma coisa do gênero, mas até a perda de vida, né, desse idoso. Como é que isso fica na cabeça dos familiares, né? Como é que a senhora vê essa questão, principalmente no papel do psicólogo, do psicoterapeuta? Pois é, é muito importante um acompanhamento psicológico, tá? Acompanhamento do idoso, dos familiares, né, para dar esse suporte emocional. É importante falar também que muitas vezes a tendência, né, geralmente as pessoas se preocupam muito com a saúde física do idoso e realmente tem que se preocupar, mas a gente acaba esquecendo muitas vezes da saúde emocional, que é tão importante quanto e às vezes até mais importante. Então, uma depressão, uma demência, é algo que a gente deve sim prestar muita atenção e deve ser, o idoso deve ser tem que ter um suporte psicológico, tem que ser muito acompanhado por uma equipe de apoio, pela família, né, principalmente. Então, isso o que aconteceu com a Covid, né, o isolamento, isso é muito prejudicial. Ao meu ver, né? Então, ainda bem, né, que a vacina já está chegando, isso está sendo uma situação que está sendo mais aliviada, porque tem que estar presente a presença da família, a presença dos familiares, dos filhos, sobrinhos, cuidadores, é muito importante. A presença e o amor, né, com o cuidado com o idoso é muito importante. O amor e o cuidado fazendo parte da terapêutica, né? do tratamento desses idosos. Mas nesse sentido, a senhora levantou uma coisa muito importante, doutora, que foi justamente a questão da depressão, como muitas vezes um gatilho, que nós já sabemos também, um gatilho do processo, inclusive demencial, né? A quantidade de idosos que a gente já consegue fazer a relação entre o processo de depressão e a evolução mais rápida para quadros de perda cognitiva, que a gente chama. Perda da atenção, perda da memória, perda de habilidade da fala, quer dizer, são uma série de perdas que podem vir a partir dessa depressão. Como é que a gente pode ter um papel crucial do psicólogo nessa abordagem? Pois é, isso que tu falaste das perdas, né? Muitas vezes, essas mudanças na vida que ocorrem nessa fase da vida, como a gente falou no início, são um gatilho para que ocorram essas demências, para que ocorram essas depressões. E muitas vezes também, as pessoas dessa faixa etária, né, é uma geração que tem uma certa resistência a procurar psicólogo.
tem uma certa resistência aí. Né? Por quê? Porque há um tempo atrás isso era visto como, não precisa, isso é coisa para louco, isso não é bom, isso a pessoa não está, é uma desajustada. Né? Então, isso também está mudando, essa ideia está mudando. E é muito importante, sim, que o psicólogo esteja junto, acompanhando, né? Para, junto com a família, junto com o idoso, ir vendo, ir mostrando, ajudando a pessoa a ver novos significados na vida, né? Novos projetos, novas etapas, porque sim, a vida na terceira idade, a vida da pessoa idosa ainda tem muito a produzir, ainda tem muito a se fazer. E a família, o amor, a presença, o cuidado físico e emocional é de extrema importância para a pessoa não ficar sozinha, para a pessoa conseguir, né, nessa fase, se ver de uma maneira diferente. Se ver de uma maneira, como uma pessoa que, sim, ainda tem muito para contribuir e ainda tem muito para dar. E não tem mais também nessa fase aquela cobrança de fazer o que os outros esperem que eu faça. De fazer o que vai ficar bem, o que... Não. Nessa fase, uma questão muito bonita é isso. Tu pode ser como tu é, tu pode fazer o que te faz bem, não precisa mais cuidar dos outros, não precisa mais ver o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. Maravilhoso. Um novo ressignificado para essa vida, nessa fase da vida, né? Doutora Thaís, foi um privilégio lhe receber aqui no nosso programa, né? Ele está se encaminhando para o final. E eu gostaria de ouvir uma mensagem final para o nosso telespectador sobre essa nova fase, né, do idoso e o quanto é importante não só o cuidado, obviamente, da saúde física, mas também das questões de saúde mental, né? O que a senhora pode nos dizer como mensagem final? Bom, essa fase da vida é um momento de reconciliações, de perdão e de muito amor. Então, olhar mais para o que realmente é importante, para o que realmente importa. O que realmente importa não são conflitos que ficaram no passado, amarguras e coisas assim, não. O que realmente importa é o amor, é a família, é a presença, o perdão. O resto é secundário. Isso é que é importante. O exercício do perdão como uma fórmula de felicidade também, né? Sim. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Obrigada. Seguimos com o nosso programa. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, nós vamos conversar aí com o pessoal da Russell Bedford e hoje está aqui conosco a Vitória Bernardi, que é advogada e diretora de privacidade dessa empresa. Aliás, a Russell Bedford é uma empresa desta área de auditoria, de contabilidade, mundialmente conhecida e é uma empresa respeitada e respeitável porque ela tem agido aí no sentido de fazer com que as nossas empresas, eu sempre digo isso como economista, que as empresas, para elas poderem ter sucesso no mercado, elas precisam estar bem com a saúde, ter saudabilidade econômica. Então, a saúde financeira, a saúde da empresa, de modo geral,
ela depende de uma assessoria que pode encaminhá-la, que pode mostrar, orientar, e isso faz a Hussey Bedford. Vitória, muito obrigado pela tua presença aqui, é sempre uma alegria trazer o pessoal da Hussey, sobretudo as mulheres lá da Hussey, as mulheres estão dominando o mercado, né? Tu que é diretora de privacidade. Na verdade, nós vamos conversar hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei foi aprovada agora? A lei entrou em vigência em setembro do ano passado. Em setembro do ano passado. Mas o assunto agora está em voga porque as multas, as sanções entram esse mês. Agora, no início de agosto... Início de agosto entraram. Iniciaram as sanções. E agora as empresas estão correndo atrás para se adequar, se adaptar... Claro. E para não ser multadas, né? Exato, é quando começa a mexer no bolso que as empresas vão atrás. É verdade. Né? Bom, tem muita gente, né, Vitória, que está do outro lado lá, que quer saber mais do que é esta Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi aprovada no ano passado, então começou a vigorar agora no 1º de agosto, já está dando resultado do ponto de vista de um alerta para as empresas e tal. O que é, em resumo, o que é e o que tentou fazer essa lei? Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, ela chega até um pouco atrasada em comparação ao mundo. Todos os países, a Europa principalmente, já tem leis de proteção pensando na defesa do titular, que a gente pode fazer até uma analogia com o consumidor, no relacionamento com empresas. Antes, as empresas entendiam que podiam utilizar os dados de forma indiscriminada, né? Recebiam a informação e faziam propaganda, enviavam informações desnecessárias, acabavam incomodando. Não tinha nenhum cuidado com isso, nenhuma atenção, né? E a gente às vezes não percebe a gravidade disso com a tecnologia, com o desenvolvimento da inteligência de mercado. O que se pode fazer em termos de manipulação do consumidor para compras que ele não quer, até consequências, por exemplo, plano de saúde, né? A farmácia é uma das que utiliza os nossos dados para fazer uma análise e aumentar um valor de plano de saúde depois. Também manipulação de eleição, que é um dos assuntos que a gente usa. Hoje, né? A gente usa bastante para assustar, porque tem muitos documentários demonstrando a utilização dessa massa para fazer manipulação das pessoas em situações que a gente nem percebe às vezes. Isso já chega atrasado no Brasil, mas na verdade, né, Vitória, neste momento no Brasil, em função dessa efervescência toda na questão do uso da internet, uso de dados por parte das empresas, a gente recebe tanta coisa por telefone, pela internet e tal. Isto aí é que, de certa maneira, é que justificou esta lei. Exato. Né? E que setores estão hoje assim, mais incomodados com essa lei? Qual é o setor que mais age contra essa legislação? Pode dizer isso aí, setores de modo geral, global? Acho que não seria contra, mas os que vão ter um impacto muito grande. Isso gera toda uma... Que setores serão impactados maior? Principalmente aqueles que tratam dados considerados sensíveis pela lei, que são dados voltados à saúde, dados de criança e adolescente, né, menores de idade. Então, escolas, hospitais, farmácias, como eu comentei antes, esses vão ter um impacto maior. E também a área de marketing, né, de vendas, também vai ter um impacto bem grande, porque na teoria não poderia usar mais dados para gerar propaganda, né? E na verdade o trabalho que vocês vão exercer é um trabalho mais ou menos assim de esclarecimento inicial, né? Aqui, ó, tais e tais coisas não podem mais ser feitas desta maneira. Quer dizer, então tem muitas empresas que certamente estão assistindo aí, executivos e tal, que tem que abrir o olho, porque muitas vezes ele está fazendo alguma coisa que, embora ele esteja ofendendo, digamos assim, o corpo da lei, ele não sabe do que está acontecendo. Exato. Esse e a lei é importante, né? É muito importante também esclarecer que a lei não proíbe o tratamento, ela só põe regras de como que pode fazer. Regulamenta. Exato. Estando dentro dos requisitos, a gente pode continuar tratando. Então, a nossa equipe, ela faz toda uma análise da empresa para entender aqueles dados que a empresa precisa, realmente, ela precisa tratar, e adapta, cria um procedimento, às vezes cria uma autorização, busca uma forma da empresa continuar tratando, mas cumprindo com os requisitos da lei. Então, a ideia é desburocratizar, não atrapalhar, não engessar a empresa, mas colocar ela dentro dos requisitos para evitar as multas, né? O regulamento é importante, né? Quer dizer, tu saber as regras do jogo. Formalizar tudo. Formalizar tudo, dentro da regra do jogo, e que a empresa, a Hussey Bedford, faz isso, quer dizer, ela orienta o seu cliente, de tal maneira que o cliente, se adaptando a essa nova legislação, ele vai estar agindo dentro do mercado, dentro da legislação, e não vai estar indo contra alguma coisa que depois vai acabar sendo multada por isso. Então, é importante esta orientação, né,
Vitória? Isso, essencial, o conhecimento, o treinamento dos colaboradores, a gente saber como agir para não ter nenhum problema, porque as multas e as sanções em si são pesadas também, são bem pesadas. A multa, a gente fala em 2% do faturamento por infração, então podem vir várias, e o que eu considero pior não é nem a multa pecuniária, porque essa a gente até brinca, né? Quebra o cofrinho ali, dá um jeito de pagar, mas a publicização é também uma das sanções, então colocar na mídia que aquela empresa não protege. E aí é que está, tu colocaste uma coisa que eu já ia te perguntar, que é a seguinte, assim, na medida em que, por exemplo, uma empresa ela transgride essa legislação, isso vai ser tornado público, essa empresa passará a ter restrições do próprio público. Quer dizer, o próprio público, o consumidor, será um juiz, né, dentro do mercado, com relação à empresa. Exato. Para mim, a questão da quebra da confiança é a pior, Isso, é verdade. a pior situação. A empresa vive de credibilidade, da confiança do consumidor. Exato. Na Europa tem empresas que quebraram sem nem receber multa. Não deu tempo de chegar a multa porque teve uma quebra na confiança, rescindiram contratos, a empresa deixou de faturar. E isso é a questão de consciência do mercado e do consumidor, né? Isso é importante, E né? o consumidor está mudando, né? É verdade, o consumidor está muito mais exigente e tal. Mas nós temos aqui no Vitória, não sei se é o caso, se tu poderias comentar isso aí, nós temos um caso aqui que envolve as telefonias, a área telefônica. A telefonia tem sido acusada muito de transgredir certas coisas e tal. É um problema muito sério, mas tem solução, né? Sim, é uma questão de adaptar realmente os tratamentos e implementar proteções de TI, né? A LGPD ela é multidisciplinar. Eu estou aqui falando como advogada, mas nós temos na nossa equipe especialistas de TI e de processos, porque é essencial implementar essas proteções. Nós tivemos mega vazamentos recentemente, que foi uma questão de falha na TI deles, né? Acabou vazando. E a NPD, que é a autoridade que vai regularizar tudo isso e vai fiscalizar, já está analisando essa situação, já falou que em seguida vai decidir por multar, enfim, ou aplicar alguma sanção. Na verdade, nós estamos assim, num momento assim, de muita efervescência nesta área, quer dizer, essa questão a informação hoje é um grande instrumento, né? É um novo grande petróleo que chama. Exatamente, é um novo petróleo. Então, ela precisa ser disciplinada no sentido de que ela exerça o seu papel, né? Mas não transgrida as leis mais, digamos assim, mais elementares do relacionamento do mercado, né? Que muitas pessoas, muitos segmentos podem até usar essas leis, infringir a lei para ganhar mercado e agir contra a concorrência. Então isso aí, esta regulamentação vai, digamos assim, vai evitar que isso aconteça daqui para frente. Exato, foi para isso que ela foi criada. E você tem um departamento, a Russell Bedford, um departamento especializado agora, cada vez se especializando mais, né? Porque isso exige, né, Vitória? Exato. Dentro da Russell nós temos cada sócio ali a sua especialidade, eu cuido da equipe, então, de LGPD, de proteção de dados, nós temos todo um time, como eu comentei, multidisciplinar, tem que ter advogados, TI, processos, trabalhando em conjunto, e estamos atuando hoje pelo Brasil todo, em empresas, inclusive, de diversas áreas. Temos hospitais, temos educação, temos cooperativas, temos um pouco de Pessoal tudo. super especializado, você que é empresário aqui, ó, não perca tempo, acho que esse é um momento importante, né? De se precaver dessas coisas, porque às vezes o camarada faz como a gente falou, né? Que faz sem saber que está transgredindo uma norma, né? Que agora existe norma, existe uma lei, existe regulamento e tem que agir dentro do regulamento, até porque o mercado, como nós falamos, o mercado vai expulsar aqueles que não estão se adaptando às regras atuais. Exato. Algum recado a mais, Vitória, alguma coisa que a gente não tenha conseguido captar, não conseguido transferir e tal para o telespectador? Acho que é isso, na verdade. Eu ia comentar a questão da NPD, que é a autoridade nacional que vai fiscalizar. Ela iniciou agora, já tem o conselho nomeado. Então, ficar atento às decisões, porque isso pode mudar alguns detalhes ali em como nós vamos aplicar isso nas empresas. E cuidar com essa questão da imagem perante o seu consumidor, o seu público, né? Exato. Porque hoje, ter a LGPD implementada é um diferencial, com o tempo vai ser essencial, vai ser algo que o próprio mercado vai retirar organicamente aquelas que não estão de acordo. Perfeito. Isso aí é uma coisa que realmente vai sanear o mercado. Então, um mercado saneado, em que todo mundo age dentro das regras, aí sim é bom para todo mundo, para eles também, para as empresas, e bom, sobretudo, para nós que somos quem manda no mercado, que somos nós consumidores. E que temos que ter esta consciência aí que a Russell Bedford está hoje agindo em função de não só regulamentar o mercado, ajudar as empresas, mas, sobretudo, nos defender.
é isso? Ótimo. Isso mesmo, Silvio. Obrigada. Vitória, obrigado pela tua presença aqui. Um grande abraço pessoal da Racibed, for nosso parceiro aqui, trazendo sempre essas informações, esses elementos, né, que são capazes de nos ajudar a fortalecer a nossa economia, fortalecer nossas empresas e agir de maneira saudável em que todo mundo deverá ganhar. Obrigado, Vitória. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um recado para vocês aqui do escritório Michel Soares e Advogados, que é parceiro aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. São profissionais competentes e especializados, veja bem, com mais de 10 anos de atuação aqui no mercado de Porto Alegre, localizado ali bem no centro histórico de Porto Alegre, da nossa capital, e oferecendo, claro, ferramentas modernas e ágeis para seus clientes. Atendimento também online. Assim, qualquer dúvida, você faça o contato no WhatsApp 51 993 14 15 44. Michel Soares, Advogados Associados. Bom, nós vamos encerrar o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana em chave de ouro, que como se diz, né? velha vernáculo, né? da velha guarda, mas com o professor Saul. Professor Saul, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, como sempre, uma alegria estar aqui contigo, Silvio. Professor Saul, na verdade é o seguinte, nós temos vários assuntos aí para encerrar esse programa dessa semana, que é, por exemplo, assim, ó, eu vi hoje uma confirmação da Expo Inter, vai ser no começo de setembro já, logo aí, e com um público, 15 mil pessoas por dia e tal, quer dizer, a coisa começa a se movimentar. Já também se fala que em setembro poderemos ter público no futebol aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o caminho. E tomara que tenhamos também alguma coisa da Feira do Livro presencial também, né? Que perfeito, bem lembrado. Que é no caso... Que é em novembro, né? E tudo simboliza, né? Novembro. Novembro. Tudo simboliza uma retomada, né? Dessa nossa economia, graças a Deus, as coisas começando novamente. Existe, logicamente, né, Silvio, essa variante Delta que preocupa, né? Porque ela tem sacrificado um pouco a população. Na China, por exemplo, já houve algumas medidas draconianas, né, de lockdown e tudo mais, que isso não nos interessa. Mas acredito que nós vamos superar essa dificuldade, né, e as coisas tendem a voltar à normalidade, que tenhamos, então, um final de ano melhor e um 2022 sem esse problema. Até porque, né, professora, o mês que vem já começa a primavera e tal, começa a esquentar o tempo e parece que com a temperatura mais elevada o vírus ele se retrai, né? Ele tem uma certa incompatibilidade de gênio com o calor. Eu não sei bem isso, Silvio, pelo seguinte, no Nordeste, os nossos irmãos nordestinos sofreram muito e estão sofrendo, Manaus também, né, com essas variantes e tudo mais. Não sei, não. Acredito que a questão da gripe aqui no Sul, sim, né, porque a gente sofre demais com essa gripe. Se bem que, e isso foi uma medida muito interessante, porque depois que eu comecei a usar o álcool gel com frequência e a máscara, eu não tive gripe ano passado, tive Covid esse ano, mas não tive gripe ano passado e não tive gripe esse ano. Tive a Covid é terrível, é um horror, os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas para mim foi uma experiência muito desagradável, sobrevivi, estou vacinado e agora bola para frente, né, Silvio? Vamos adiante. E que os nossos empreendedores continuem prosperando, apesar, né, de tudo estar remando contra em termos de governo, de economia. Tivemos essa semana a elevação da taxa Selic. Isso mostra, né, que são medidas artificiais que o governo utiliza para travar a inflação, e enquanto dá para travar a inflação tem que usar isso mesmo.
E isso traz um efeito, tu como economista sabe, né, um efeito cascata muito nocivo à economia. O setor produtivo, né? Esse é o grande problema, né? Professor, uma das coisas também que está sendo aí agora já levantado, que, por exemplo, o prefeito Sebastião Melo, em Porto Alegre, está reduzindo, nós damos essa informação aqui na semana passada, mas nessa semana foi oficializada na Câmara de Vereadores a redução para 2%, de 5% para 2%, no ICMS, aliás, no Imposto sobre Serviços de Porto Alegre, para o setor de eventos, que foi o mais prejudicado nisso. O senhor, como palestrante, sabe muito bem disso, né, professor, que o setor de eventos paralisou completamente, que o evento, ele trabalha com o público, a essência dele é presencial, né? Então, isso é também um bom sintoma, né? E essa classe de profissionais, elas têm que ser, inclusive os artistas, né, Silvio? Eles têm que ter um olhar do poder público e é exatamente esse o papel do governo, né? Olhar com sensibilidade, e o político tem essa sensibilidade de olhar e ver o que ele pode fazer por aquela categoria. Nós temos clientes lá no escritório da PS Capital que trabalham com eventos, trabalham com turismo também, sofreram muito, Silvio, porque não tem como tu não tem como monetizar uma live, por exemplo, tu não tem como monetizar como que uma empresa que coloca som, faz filmagem, vai trabalhar no momento de pandemia que nós estamos enfrentando. Então, tudo teve muita dificuldade. Eu sei também que tem linhas de crédito, teve no especiais nos bancos. O próprio governo do estado aqui fez um aporte interessante, né, para as empresas, também na área de restaurantes, se eu não me engano. Ou seja, é muito importante isso. Esse é o papel do governo, né? Trazer de volta as questões de igualdade de competição, igualdade de mercado, para que as empresas possam prosperar, possam voltar a prosperar. Mas houve sim um darwinismo, muita gente acabou saindo do mercado, infelizmente, e como é tudo natural, né, Silvio, várias empresas vão surgir agora e o empreendedorismo vai aflorar de novo, com muita novidade nessa área, assim eu espero. Professor, na verdade, a gente que conversa muito com empresários, o senhor particularmente também, nós sabemos que muitos empresários, eu tenho agora voltado a conversar com o meu círculo de amizades da área empresarial e profissionais também, e eles estão muito preocupados, os empresários, com a forma como o trabalhador voltou. Ele voltou preocupado, ele voltou angustiado, ele voltou com uma série de aflições, né, que não tinha antes, ou seja, vai haver também um papel fundamental para essa retomada e, sobretudo, para a tranquilidade dos trabalhadores, para um novo foco, um novo momento que nós vamos passar, que é a questão do palestrante, né? Das pessoas se qualificarem, levarem para dentro das empresas também uma palavra de orientação, uma palavra de segurança, uma palavra sobre tudo que vai acontecer, tudo que de novo veio com essa pandemia. E foi uma coisa muito interessante assim que aconteceu no mercado, né, Silvio? Porque algumas empresas, elas simplesmente sumiram, elas acabaram sucumbindo e perdendo o negócio. Nós temos um cliente, ele tem a sede dele é em Criciúma. Por que ele está em Criciúma? Né? Porque ele importa da China e aí ele precisa distribuir no Brasil. E Santa Catarina, ele acaba tendo vantagens tributárias, por isso a importância da reforma, certo? Um tributo que ninguém fala, mas tem que ser reformado urgentemente, é o ICM, porque gera muita insegurança jurídica para as empresas. Mas é interessante, ele está em Criciúma, também ele tem uma sede no Espírito Santo e uma sede aqui no Rio Grande do Sul. E a empresa dele, Silvio, antes da pandemia, faturava ali, uma pequena empresa, 3 milhões ao ano. E agora, o problema dele, eu digo que é problema de rico, ele está com 15 milhões ao ano e subindo, né? Ele não dá conta da venda porque ele estabeleceu um e-commerce e tal. Então, a gente tem dois paradigmas hoje. Então, assim, a gente não pode olhar o 2021 agora e o 2022 com o olhar de 2020, com o olhar desse ano que está passando. Por quê? Porque tudo mudou. Por exemplo, nós temos um cliente em Belém do Pará. Eles trabalham com tecnologia. Qual é o grande problema do norte do nosso país, Manaus, Belém, Maranhão? Muita falta, e o pessoal se queixa para nós, muito de mão de obra qualificada. Mas isso resolveu o problema com a pandemia. Por quê? Por que uma empresa do Belém do Pará, uma empresa de tecnologia, não pode contratar um técnico que mora em São Paulo, ou mora no Rio de Janeiro, ou mora aqui no Rio Grande do Sul? Por que não pode contratar um indiano para trabalhar? Se o trabalho remoto, né, desde que com métricas
com liderança e tudo mais, virou uma realidade no nosso país. Então, hoje, o mercado para o brasileiro é o país todo. Né? Então, tu pode ter, sim, um colaborador fora do Estado que traga uma pluralidade de cultura para o teu negócio e que movimente as coisas. Então, assim, Silvio, hoje, qual é o grande erro que eu vejo assim das empresas e das pessoas, né? Tu não pode pensar com a ótica do passado, tu tem que olhar para frente e ver o que está acontecendo agora e como é que eu vou me transformar. É fundamental continuar estudando, né? Nós vivemos uma sociedade hoje globalizada que quanto mais tu estuda, mais tu tem oportunidades que não cessam com a idade. Elas cessam, sim, quando tu resolve parar, estagnado, né? Resolve não te desafiar mais, não buscar não buscar novidades, perder o brilho do olho, né? Eu tenho uma amiga minha fala muito assim, as pessoas perdem o brilho no olho porque não mudam a paisagem, ficam sempre olhando a mesma coisa. Então, realmente, aí está a grande motivação disso, né? É o movimento disruptivo. Destrói o passado e olha com um novo olhar para frente. E o mercado todo, pode-se dizer, então, que antigamente um morador, que tu cita muito a cidade de Cachoeirinha, onde eu moro, né? Um morador de Cachoeirinha poderia trabalhar em Esteio, Sapucaia, Porto Alegre e tal. Hoje ele pode trabalhar no Brasil todo sem sair de Cachoeirinha. No mundo todo também, né? Tenho amigos aqui em Porto Alegre que trabalham, dão assessoria para empresas na Índia. Tem muita gente até que antecipou projetos. Por exemplo, vou morar no litoral e tudo mais e, né, continuou trabalhando nas empresas. É lógico, né, Silvio, o que nós implantamos lá no nosso negócio? A nossa equipe hoje, a parte operacional, nós temos ali em torno de 10 pessoas, né? Nós somos uma empresa pequena, mas a parte comercial tem mais de 100. O que nós estabelecemos? Né? Que a nossa produção, que a nossa operação pode ser, sim, remota, desde que nós nos encontramos de quando em quando. Então, tem as reuniões presenciais, né? Tem a questão de às vezes, almoçar, combinar o almoço, combinar uma reunião presencial, mas é importante que exija esse movimento híbrido dos negócios. E isso também está chegando muito forte nas universidades, né? Porque hoje a gente vê assim, no ambiente da academia, é muito salutar, né? Olha quanto desperdício. Eu ia lá, eu dava uma aula a noite toda, quem não assistia a minha aula, perdia a aula. Uhum. Como é que funciona hoje, né, a aula no computador? Se eu não conseguir assistir a aula agora, se eu tiver aula de manhã e não conseguir assistir, eu chego de noite e está gravado, ou de tarde, ou de madrugada. A gente não pode perder isso, entendeu? Nós não podemos perder essa essência, porque isso está ajudando as pessoas a estudar mais, a se qualificar, melhor se organizar e, principalmente, a questão da qualidade de vida. Porque daí tu tem mais tempo com a família, tu tem mais tempo para trabalhar, tu só precisa ter uma autogestão. Do teu tempo, né? Dono da tua disponibilidade, né? Tu faz a tua disponibilidade. Mas eu queria, para encerrando a nossa entrevista, né, encaminhando o encerramento, o professor Saul, nessa semana o governo aí enviou uma medida provisória no Congresso, eu acho que através da medida provisória, para instituir um alívio na questão do desconto do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por parte das empresas. Por exemplo, hoje as empresas descontam 8% do salário do trabalhador para o Fundo de Garantia. O governo agora está estabelecendo conforme o tamanho das empresas para aliviar um pouco e ajudar na contratação, sobretudo de jovens entre 18 e 29 anos, que é aqueles que estão mais carentes, né, de oportunidade de trabalho. As microempresas 2%, as pequenas empresas 4% e as grandes empresas 6%. Isso ajuda essa retomada, né? Sim, Silvio, sim, tá? Mas assim, na mão de obra desqualificada, o que eu tenho visto, tá? E eu não estou falando aí agora, estou falando agora numa visão prática de mercado, né? Sem teoria. O que está acontecendo? As empresas elas estão optando hoje, numa mão de obra mais qualificada, gerentes, diretores, a contratar PJ, pessoas jurídicas, tá? E não é aquela fraude de tu ter um colaborador e daí depois tu desliga ele e contrata ele como PJ. Não, não é isso. Eles estão abrindo nos seus quadros, nos RHs, vagas, a tendência é essa, né? Vagas para PJ. E o que o governo, então, eu vejo, o que o governo tenta fazer, né, na sensibilidade de empregar, até porque a mão de obra mais desqualificada, ela tem se mostrado menos eficiente com a questão da contratação PJ. Então, ela tem procurado facilitar
né, a questão do encargo social para a empresa, que se sai do Simples, só de INSS são 30% a mais que ela tem que pagar, Silvio. A empresa não suporta isso, tá? Eu até chamo a atenção assim, ó, aquelas empresas do Simples que estão faturando lá pela 4ª, 5ª faixa do Simples, já poderiam estar no lucro presumido ou real para pagar menos imposto federal. O que pega? Qual é o problema? É o ICM, né? É o ICM, estadual. Que é o estadual, que esse tributo ele precisa ser reformado porque tem muita interpretação que dá insegurança jurídica para as empresas, o Brasil todo, tá? E também a questão do INSS, por causa dos 30%. Então, é ótimo que o governo esteja vendo isso, né? Ele deve ter pego lá os nossos 14 milhões de desempregados hoje, 13, 14 milhões, e ter visto assim, ó, os principais são esses, vamos criar medidas para facilitar. Precisa também criar medidas para melhorar a competitividade das empresas. E aí é assim, Silvio, ó, nós temos um mercado global, certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, é 10% de encargo social para um colaborador, e aqui nós temos 120, 102, 120%. Dobra o salário. Não tem como competir. Além disso, tem outros, né, que é o risco, é o problema Brasil, né, é a questão da própria logística, é a questão tributária, que já foi falado, né, é a questão da mão de obra desqualificada também, né, e também, né, a questão da inovação em processos. É verdade. Sabe, hoje ainda a gente constrói casa com tijolos. Tu pega um país como a Alemanha, por exemplo, os caras constroem uma casa que a gente demora 180 dias para construir, eles fazem em 30. Por quê? Porque tem novas tecnologias. Perfeito. A inovação, né? Exatamente. Então, nós precisamos evoluir muito, estamos também muito atrasados nisso. Professor, obrigado pela tua presença aqui. Vamos conversar mais vezes com o professor Saul, uma vez por mês. Seria interessante, porque esses assuntos são importantes para nós e para vocês também. Obrigado, Saul. Obrigado. Boa semana a todos. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.